Olá pessoal, nesta aula vamos aprender tintim por tintim os elementos e o processo de criação de uma função. Então, uma função existe 4 elementos. Quando você está criando uma função, você deve primeiro pensar nos elementos que você deve pôr nessa função. O primeiro elemento é o tipo de retorno. O tipo de retorno é um tipo de dado que existe na linguagem C++. Automaticamente, se você diz que a tua função tem um tipo de retorno diferente de void, quer dizer que automaticamente dentro da tua função vai ter que ter a linha de instrução retorno. Então, void, quando você põe a tua função tipo de retorno é void, quer dizer que ela não retorna nada. Quer dizer que você não precisa pôr retorno, é opcional. A seguir do tipo de retorno tem o nome da função. O nome da função é o nome que você inventa para dar significado na tua função. Quer dizer que o que a função faz. Depois do nome da função vem o quê? O parênteses curvo. O parênteses curvo é onde vai a lista de parâmetros, porque uma função em C++ pode ter 0 ou vários parâmetros. Isso é opcional também. Depois do parênteses curvo tem o corpo da função. O corpo da função é delimitado por aspas. Quer dizer que toda a instrução que a tua função deve fazer, todo o código que ele deve executar, tem dentro do aspas. Então, esses são os 4 elementos de uma função. E lembra bem, uma função, quando você especifica o tipo de retorno diferente de void, quer dizer que ela, dentro da função, deve ter que, a última linha de código deve ser a linha de instrução retorno. Então, já sabemos quais são os elementos de criação de uma função. Agora vamos ver um exemplo. Para ver um exemplo prático, vamos escrever uma função que apenas imprime uma saudação no ecrã. Por exemplo, bem-vindo à aula, ao capítulo 5 de C++, moderno para iniciante. Então, vamos para a prática. Vamos escrever uma função que imprime uma saudação. Por exemplo, olá, estamos na aula 5 do nosso curso C++ moderno. Ok. Então, vamos escrever a função. Nossa função vamos chamar de quê? Primeira coisa, precisamos de um tipo de função. A nossa função não vai retornar nada, quer dizer que é vazio. Para exprimir que uma função não retorna nada, que o retorno é vazio, que não vamos retornar nada, porque nós só queremos imprimir uma mensagem. Uma mensagem, não é uma mensagem imprimida aonde? Na consola. Então, vamos dizer que a nossa função não retorna nada, do tipo void. O nome da função vai ser imprimir saudações. E depois não vai ter nenhum parâmetro, quer dizer que é vazio, não metemos nenhum parâmetro. E depois temos o corpo da nossa função. O que é que dissemos que a nossa função tem de imprimir? Dissemos que a nossa função vai imprimir apenas o quê? Na consola, o quê? Olá, estamos na seção 5 do nosso curso de C++ moderno. Então vamos escrever. Olá, estamos no capítulo, ou na seção, no capítulo 5 do C++ moderno para iniciantes. Ok, uma frase muito grande, mas não tem problema. Ok, esta é a nossa mensagem, essa é a nossa função. O que acabamos de fazer? Criamos uma função que não retorna nada, quer dizer que não tem retorno, e o nome da função é imprimir saudações. Essa função não tem nenhum parâmetro, e no corpo da função, o que essa função faz? Essa função apenas imprime. Olá, estamos no capítulo 5 do C++. Então, aqui também podemos dizer, a nossa função não retorna nada, mas quando uma função é void, você pode simplesmente pôr que retorno e ponto vírgula, sem pôr nada entre o retorno e o ponto vírgula. Quer dizer que você deixa assim, quer dizer que significa void, quer dizer que não retorna nada, aqui não tem nada. Ok, podemos deixar assim ou podemos deixar assim vazio, é opcional quando é void. Isso é opcional, não é obrigatório. Então, nós vamos só deixar assim, fazer retorno nada, que é para dizer que retorna vazio, não tem nada. Ok. Então, depois de criar a tua função, o que você pode fazer com a tua função? Simplesmente, como nós dissemos, quando você cria a variável ou um outro tipo de dado, depois de criar o teu tipo de variável ou tua função, você pode pode chamá-la para fazer o que ela deve fazer. Então, para utilizar uma função, você basta fazer o quê? Basta escrever o nome da função e depois pôr parênteses curvo e depois ponto e vírgula. Aí o código que tem na tua função vai se executar. Mas você precisa chamar essa função ou escrever o nome dessa função dentro do main. Porque o programa, o teu sistema operativo só executa um programa em C++ começando do main. Quer dizer que se a tua função não estiver no main, ela não vai ser executada. Então, vamos chamar a nossa função dentro do main. Agora, uma vez uma função definida ou criada, é preciso mostrar uma utilidade dessa função. Essa função, como vai ser utilizada? Qual é o propósito dela?
propósito é ele imprimir na tela esta mensagem. Mas se nós pegarmos, por exemplo, compilamos o nosso programa, vamos ver o que é que ele faz. Compilamos nosso programa. Nosso programa o quê? Nosso programa não faz nada. Praticamente é um programa vazio. Por quê? Porque na função main, o programa colon, ok? Porque na função main, que está aqui o nosso programa, não imprime nada. Por quê? Porque na função main não tem nenhuma instrução. Ok. Quer dizer que uma vez, quer dizer que a nossa função main está vazia, uma vez que a função criada, precisamos dar utilidade nessa função. E uma função, para ser reconhecida ou para ser utilizada, para fazer o que ela faz, quer dizer que imprime essa mensagem, tem de ser chamada dentro da função main, porque dissemos que quando o nosso sistema operativo, ou quando o nosso computador executa nosso programa, quer dizer que o sistema operativo começa a executar um programa C++ a partir da função main. Quer dizer que tudo que não for chamado ou utilizado dentro da função main não será executado pelo nosso programa. Então, precisamos chamar a nossa função para executar esta linha que está aqui. Olá, estamos no capítulo 5 do C++ moderno para iniciantes. Então, temos de chamar. Agora, para utilizar uma função aqui, para utilizar uma função só precisamos de chamar o nome dessa função, quer dizer, escrever o nome dessa função. Escrever o nome dessa função chama-se que chamada de uma função. Então, vamos dizer que imprimir, está aqui o nosso ambiente já nos propôs, quer dizer que imprimir, quer dizer que você digita o nome da função, depois põe parênteses e depois põe ponto vírgula. Agora, sim, chamamos a função, quer dizer que a nossa função vai ser utilizada no main. Agora vamos compilar o nosso programa. Está aqui. O que ele fez? Olá, estamos no capítulo 5 do C++ moderno para iniciante. Agora, aqui tem muita coisa a acontecer. O que está acontecendo aqui nesse momento? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Quando o compilador executa o nosso programa, ele primeiro vem aqui, vê a nossa função, declara a nossa função, mas não faz nada por enquanto, porque ele só começa a executar no main. Então, vê aqui, o compilador passa a entrar no main e vê no main. Primeira instrução é que ele encontra, a primeira instrução é chamada da função imprimir saudações. Ok, ele vê imprimir saudações, o que ele faz? O compilador vem aqui, lê essa frase, chamada da função, e depois o que ele faz? Ele volta aqui no princípio da função. Quer dizer que ele volta aqui e diz o seguinte, primeiro analisa qual é o tipo do retorno dessa função, é void. Quer dizer que ele assume o quê? Ele deduz que essa função não deve retornar nada, porque é void. Depois vê o nome da função, é essa que chamaram aqui no main, e depois vê, não tem nenhum parâmetro, e o que ele faz a seguir? Entra aqui. Ok, depois o que ele faz? A primeira instrução dessa função é o quê? É o cout, é a impressão de uma mensagem na tela. O que ele faz? Ele imprime, que é a nossa mensagem que estava aqui. Que é a nossa mensagem que está aqui. Imprime essa frase aqui. E depois o que ele faz? Depois segue. Quer dizer que imprimiu isso, depois passa aqui. E depois vê o retorno nada. Quer dizer que void. E quando ele chega aqui no retorno, o que ele faz? Ele volta através aonde? Na função main. Porque nós estamos aqui. Quer dizer que ele agora acabou de executar nossa função, todas as instruções que estão na nossa função imprimir saudações. Depois o que ele faz? Vem aqui e faz o retorno, depois volta aqui no main. Quer dizer que dá o controle na função main. E depois passa na instrução seguinte, não tem uma instrução, depois vê que retorno 0. E depois vê o retorno 0, então o nosso programa acaba aqui, porque já não tem mais nada a fazer. Quer dizer que retorno 0 quer dizer que termina o nosso programa. Essa é a execução básica de uma função. Quer dizer que primeiro começamos no main, então a instrução, vê a instrução aqui. Quando entra aqui, vê as ações, ele volta aqui para executar tudo que vai estar dentro dessa função. Isso é a procedura básica da execução de uma função. Ok, nossa função é muito simples. Então, já temos um domínio básico de uma função. Mas vamos ver mais um outro exemplo. Vamos escrever uma função que faz a multiplicação de dois números. E quero que você se lembre que dentro de uma função você pode definir variáveis ou criar variáveis, tal como fizemos no main. No main nós criamos algumas variáveis, algumas instruções. Numa função normal você também pode criar variáveis. Para isso, para multiplicar os nossos dois números, vamos criar variável dentro da nossa função, porque isso é bem possível. E nota também que todo tipo de variável que é criado dentro de uma função só existe dentro dessa função. Quer dizer que quando a função termina, quando o bloco de instrução da função termina, automaticamente esta variável
é eliminada, quer dizer que não existe. Quer dizer que você tentar utilizar o nome de uma variável que foi definida dentro de uma função é um erro. O compilador vai gerar um erro. Porque essa função, essa variável só existe dentro desta função, porque não é uma variável global. Então, vamos ver nosso exemplo prático. Vamos criar uma função que faz a multiplicação de dois valores e depois imprime. Ok, então, multiplicação dos valores. Essa função apenas só imprime a multiplicação. Quer dizer que vamos fazer o quê? Void, nossa função não retorna nada. O nome da função é o quê? Multiplicação. E depois, vamos para o corpo. O que vamos fazer? Dissemos que faz a multiplicação de dois números. Ok, multiplicação de dois números quer dizer que temos que criar duas variáveis. Então, vamos criar duas variáveis, quer dizer que vamos dizer int número 1, vamos dizer que é igual a 4. E pronto. E depois, int número 2, vamos dizer que é o quê? 8. E ponto e vírgula. Depois vamos dizer o quê? Que faz a multiplicação, cout, faz a multiplicação, vamos dizer aqui, o resultado é igual a quê? Número 1 vezes número 2. Ok, está aqui. Essa é a nossa função. E ela faz o quê? Ela não retorna nada. Podemos deixar se vazio. Como dissemos, é opcional. É a mesma coisa que essa aqui. Nesse momento aqui não vamos pôr nada. Vamos deixar assim. Ok, porque é opcional. Ok, então, essa é a nossa função. Aqui temos duas funções, mas o que nos interessa agora é que é a função multiplicação. Então, só para vermos, agora, depois de criarmos nossa função, queremos que para nós utilizarmos nossa função, que a nossa função faz, temos que fazer que temos que chamá-la dentro da função main. Então, vamos chamar nossa função, quer dizer que é multiplicação. Função multiplicação. Pomos o nome da função, depois parênteses e pronto. Então, agora vamos executar nosso programa. Vamos compilar e executar. O que ele diz? O resultado é 32. Quer dizer que a multiplicação de 4 vezes 8 é igual a 32. Agora, por que só imprimiu as instruções da função multiplicação e não imprimiu a instrução da função imprimir saudações? Por quê? Simplesmente porque nós dissemos que uma função, uma dada variável, função que é declarada fora do main, para ser utilizada, temos de chamá-la dentro do main. Quer dizer que quando alguma coisa não é chamada dentro do main, não é utilizado dentro do main, quer dizer que o nosso programa ignora, quer dizer que o compilador ignora isto. Por isso é que aqui só imprimimos o quê? Simplesmente o resultado é 32, porque é a única instrução que porque está dentro da função multiplicação, e a função multiplicação foi chamada dentro da função main. Ok, acho que isto aqui está claro. E o que acontece aqui também é a mesma coisa. Chegamos aqui no main, chegamos aqui, o compilador lê multiplicação, ele vê que tem parênteses, é uma função, então o que ele faz? Vem aqui dentro da função multiplicação, analisa, vê, tipo de retorno é void, quer dizer que não deve retornar nada, o nome da função é multiplicação, não tem nenhum parâmetro, ok? Depois passa aqui no corpo da função, vê, tem a declaração de uma variável, que tem uma definição de uma variável que chama número 1 e dá número valor, que é o 4. Depois tem uma definição de uma segunda variável, que é número 2, nome é número 2, e o valor aqui é 8. E depois ele diz, imprime no ecrã, o resultado é, depois faz o que? A multiplicação da variável número 1 vezes a variável número 2, e depois imprime. E é o que nós temos no nosso ecrã. Ok.